Nos hospitais que vocês trabalham, nos locais que vocês trabalham, como é esse acesso, né? A todos os insumos, a todo a tecnologia, né, que a gente pode ter, né, relacionada no nosso trabalho. Como é que é trabalhar no lugar que vocês trabalham? É fácil? Vocês vivem essa realidade? Porque aí, quando a gente vai para esses locais, a gente fica. Eu fiquei 12 anos da minha vida, minha gente, sofrendo desse jeito. Eu fiquei 12 anos tentando lutar, achando que isso, na minha vida, era o que ia resolver. Né? Era o que realmente ia funcionar para a minha vida, era eu estar galgando novos passos na própria instituição. Então, eu comecei como plantonista, aí eu queria virar enfermeira diarista, né, que a gente chama, que a enfermeira diarista era meio que responsável também pelo setor. Depois tinha a enfermeira líder, né, do setor, que às vezes era chamada de coordenadora do setor, líder do setor, enfim. E aí eu queria virar uma líder do setor, eu galguei todos esses passos. Eu fui plantonista, eu fui enfermeira diarista, depois eu fui enfermeira coordenadora de UTI, neurológica, depois abri a qualidade do hospital, quando começou a questão de acreditação dentro do hospital, fui a primeira enfermeira da qualidade do hospital, depois abri a comissão de pele do hospital, né, comissão de feridas, então eu que fui responsável pela comissão de feridas, eu implantei a comissão de feridas dentro do hospital, e abaixo de mim somente a direção, ou acima de mim somente a direção. Então, a gente vai galgando outros passos dentro do hospital e vai adquirindo mais responsabilidade, mas, teoricamente, o salário não aumenta tanto assim. Eu até recebi uma gratificação, mas não era nada, né, que a exigência de um cargo maior vinha, né, para cima de mim. Então, assim, cada vez que eu galgava cargos maiores dentro do hospital, eu tinha mais responsabilidade, né? Então, quanto mais a gente vai adquirindo outros cargos, a gente vai tendo mais responsabilidade e a nossa saúde mental vai ficando mais prejudicada, né? Então, quando a gente vai fazendo isso, eu fiquei 12 anos dentro do hospital com essa carreira, né? Crescendo dentro do hospital. E eu imaginava na minha cabeça, lá atrás, quando eu comecei, que era isso a nossa vida, né, de enfermeira. Que a gente precisava só realmente buscar cada vez um cargo maior dentro do hospital, que eu iria me destacar, que eu iria ser referência. Inclusive, antes de eu pedir demissão do hospital, que eu pedi demissão do hospital, depois desse tempo todo dentro do hospital. Mas antes de eu pedir demissão do hospital, sabe o que eu era lá dentro? Né? Na comissão de pele, eu sendo a referência de feridas dentro do hospital, sendo comissão de pele, eu era, sim, a referência dentro do hospital, e ninguém, os médicos chegavam e diziam abertamente, o meu paciente tem uma ferida, cadê a Lavínia? Chama a Lavínia, porque ferida é só ela que mexe. No meu paciente, é a Lavínia que vai mexer, viu? Chama a Lavínia para avaliar o meu paciente, porque eu não vou nem prescrever o curativo, a prescrição é dela. E eu conquistei isso de acordo com o meu conhecimento. Então, a gente, quando tem conhecimento, a gente vai conquistando outras coisas na nossa vida, tudo baseado no conhecimento, né? Lá dentro do hospital, eles solicitavam, inclusive, em prontuário, a avaliação da comissão de pele enfermeira Lavínia. Vocês têm noção de que todas as vezes eu era uma das enfermeiras que estava dentro do setor a vida toda, era uma das enfermeiras que estavam no setor, e que os médicos diziam, eu quero uma avaliação do nefro, eu quero uma avaliação do neuro, eu quero uma avaliação do hematologista. Dessas especialidades específicas, né? E aí eles solicitavam no prontuário e eu era a enfermeira que ficava ligando para o neuro, a enfermeira que ficava ligando para o nefro, para poder pedir, olha, doutor, tem uma avaliação sua aqui para o senhor aqui, viu? Que o doutor fulano solicitou, né? E a gente ficava de secretária, né? Para lá e para cá, ligando para poder ajeitar a vida do paciente ali naquela internação, naquele setor. E aí vocês têm noção do que era ser ao contrário, eu ser a referência, eu ser a especialista, e eles solicitarem em prontuário a avaliação da Lavínia, da enfermeira, a avaliação da enfermeira, eu quero uma avaliação da enfermeira, Lavínia. Então, minha gente, eu era muito referência dentro do hospital, eu tinha o cargo que eu sempre sonhei dentro do hospital, sabe? E eu demorei para pedir demissão,
Porque eu estava adoecendo, porque eu estava com um cargo muito importante dentro do hospital, eu tinha muitas responsabilidades dentro do hospital, e responsabilidades, inclusive, de prevenção de lesão por pressão. Eu tinha responsabilidade de manter um indicador de incidência de lesão por pressão muito abaixo, né, dentro do limite aceitável de um hospital acreditado. E essa responsabilidade de manter esse indicador não dependia de mim, porque eu era sozinha, eu tinha que pedir a colaboração de toda a equipe, então a enfermagem toda tinha que estar unida em prol da prevenção de lesão por pressão, né? Então, são coisas que eram uma responsabilidade muito grande que eu tinha, mas eu estava no lugar que eu sempre quis. Vocês percebem que desde lá de trás, quando eu fiz a minha pós-graduação em dermato, que eu sempre amei o tratamento de feridas, o lugar que eu sempre quis na vida foi estar numa comissão de pele dentro do hospital. E eu demorei muito para tomar essa decisão, né, de pedir realmente demissão em prol da minha saúde. Eu só pensei na minha saúde, realmente, e em estar junto com os meus filhos, porque os meus filhos, eles não me tinham no Dia das Mães na escola, eles não me tinham na festinha de Natal, eles não me tinham no dia de São João, que aqui a gente tem muito disso, né? São João para a gente é uma festa que a gente não tem que existir, né, culturalmente aqui no Nordeste. E aí eu não estava nas festinhas da escola, não estava presente na vida deles. Então isso para mim doía demais, né? E atingia muito a minha saúde mental, realmente. E eu comecei nessa questão de decisão, né, do que eu ia fazer, né? Isso pesou muito. Eu estar com liberdade realmente com os meus filhos, eu estar numa situação de vida que eu conseguisse realmente estar junto deles o tempo todo. E tem essa questão de que eu colocava na balança, tanto na minha saúde mental como meus filhos, como eu estou no lugar que eu sempre quis estar. Então, eu galguei esse caminho todo dentro do hospital, porque eu queria estar neste lugar. E aí, como é que eu vou desistir de tudo isso? Como é que eu vou entregar uma comissão de pele que eu estruturei toda ela sozinha e que eu estava dentro do hospital assim, sendo referência? E que os médicos, eles não queriam saber de outra pessoa para atender os pacientes deles. Eles queriam que eu olhasse. E aí eu ainda dizia assim, eu estou fazendo avaliação, mas quem vai tocar aí são as enfermeiras do setor. Porque eu não tinha como dar conta do hospital todo. Eu avaliava, fazia a primeira avaliação e depois eu passava uma vez por semana para dar uma olhada como é que estava esse paciente, né? Mas as enfermeiras do setor tocavam, eu ensinava elas, elas começaram a aprender e a fazer tudo, e a se preocupar com o paciente, a prescrever os curativos também. Eu conquistei a prescrição da enfermeira, inclusive dentro do hospital, porque os convênios só pagavam se o médico prescrevesse um curativo, uma cobertura, e não, a resolução 567 de 2018, a enfermeira que prescreve coberturas, não é o médico. A enfermeira faz a prescrição do paciente. E aí eu consegui, os convênios começaram a pagar com a prescrição da enfermeira. Qualquer enfermeira do setor, não precisava ser eu, né? Qualquer enfermeira do hospital. Então, as enfermeiras começaram a prescrever também. Então, isso tudo, todas essas conquistas, né, que eu tive, como é que eu ia abandonar, né, tudo isso? Então, para mim, pesou muito, eu demorei muito para tomar essa decisão e, inclusive, eu cheguei no meu limite. Eu cheguei no limite de eu ter uma crise de pânico no meio do setor, eu cheguei no limite de entrada e benefício, porque a minha saúde mental não estava mais adequada, eu não tinha mais saúde mental. E aí eu cheguei no meu limite mesmo, porque eu não queria abrir mão de todas essas conquistas, sabe? E aí foi quando eu comecei a pensar, quando eu estava de benefício, foi quando eu comecei a pensar em tudo que eu estava fazendo comigo mesma, sabe? Com a minha vida. E aí eu comecei a pensar, qual é a outra possibilidade que eu vou ter na minha vida enquanto enfermeira dermatológica, gostando de tratar feridas. E o empreendedorismo para mim veio como um momento libertador, assim. Foi uma liberdade que eu tive, né, na minha vida. Voltou, eu consegui de volta a minha saúde mental, eu consegui desmamar todas as medicações que eu fazia uso, eu consegui agora, eu hoje consigo estar presente na vida dos meus filhos. Muitas vezes vocês me veem no corre-corre aí nos stories. Ai, meu Deus do céu, para ganhar 9 mil reais também tem que correr tanto desse jeito, também tem que estar cansada desse jeito. Não é assim. O meu corre-corre, minha gente, normalmente eu atendo 2 pacientes por dia pela manhã, no horário que os meus filhos estão trabalhando, ou
trabalhando na escola, né? Aí eu vou trabalhar no momento que eles estão na escola. E de tarde é levar eles para futsal, é levar eles para o judô, é levar eles para psicóloga. Então eu saio vivendo, né, a vida deles. Eu sento para fazer tarefa, eu ensino. Então são coisas. E tem os meus alunos também, né? Que eu dou conta também dos meus alunos, de estar fazendo, gravando aulas para eles, de estar dentro do grupo do WhatsApp, respondendo as dúvidas, fazendo os nossos encontros ao vivo, que a gente tem toda quarta-feira. Também nesse processo todo de ensinar, de levar vocês uma capacitação realmente no tratamento de feridas de forma correta. Então, eu tenho isso, eu tenho que me dividir, né, agora nessas 3 fases, digamos assim, né, da minha vida. Mas eu estou muito mais feliz com saúde mental, sem tomar medicação e numa outra vida. E eu continuo sendo referência. E os médicos continuam me indicando, e os pacientes continuam me indicando. Então, eu tenho uma outra vida que eu não esperaria, que eu não achava que eu ia ter essa vida, né? Eu achava que só dentro do hospital eu ia ser valorizada de uma forma que era uma valorização desvalorizada, né? Porque eu era valorizada no sentido de que as pessoas me chamavam e diziam, tu é top, né? Só você mesmo para poder resolver o problema desse paciente, mas, ao mesmo tempo, financeiramente, em relação à direção, à coordenação, às pessoas, às gerências, né? As pessoas que estavam acima de mim, eu tinha muita cobrança e nada de valorização, né? Então, não tinha valorização, eu só tinha cobrança, e na relação financeira, minha gente, não tem nem comparação. Eu trabalhava lá 40 horas semanais, o tempo inteiro dentro daquele hospital, para receber 3.500. Como é isso? 3.500 de salário, trabalhar 40 horas semanais. E hoje a pessoa está com saúde mental, acompanhando os filhos, sem tomar medicação, muito mais feliz, recebendo mais de 9 mil reais.